Olá, vamos falar hoje sobre a localização da tribo de Simeão e Levi nos dias de hoje. Simeão é o segundo filho de Jacó e Levi é o terceiro. No livro de Gênesis 49, verso 5, está escrito: Simão e Levi são irmãos, suas armas são instrumentos de iniquidade. Simeão e Levi são irmãos. Isto dá a entender que vivem na mesma região da terra. Suas armas são instrumentos de iniquidade porque estão fortemente envolvidos com a feitiçaria e no culto a Satanás. Quais são seus instrumentos de iniquidade? A bruxaria, feitiçaria, santeria, vodum. A quem estamos identificando? Os dominicanos e os haitianos. Olha que interessante são essas informações que identificam o povo de Simeão e o povo haitiano. De acordo com o livro de 2 Esdras 13, 40 a 44, a tribo de Simeão estava entre as 10 tribos de Israel, quando eles migraram para Azaré, que nós conhecemos hoje como América. E eles ocuparam a ilha de Hispaniola, que foram conquistados pela Espanha em 1492. Em 1600, africanos e árabes venderam a tribo de Levi, que são hoje os haitianos, juntamente com a tribo de Judá e Benjamim, como escravos para os europeus. Todos os filhos de Jacó são irmãos. Mas o livro de Gênesis 49, verso 5, especifica Simeão e Levi, porque nos últimos dias, que são os dias de hoje, eles iriam morar no mesmo lugar. Atualmente, Simeão e Levi estão em uma mesma ilha, o Caribe, mas estão divididos em dois lados, República Dominicana e Haiti. Os mesmos dos haitianos, de alguns que vieram para cá, para o Brasil. Eles não sabem que eles são a tribo de Levi. Os dois povos ocupam a mesma ilha, mas não podem se unir. O lado mais verde da ilha que você vê no mapa do seu atlas geográfico é a República Dominicana, ocupada pela tribo de Simeão. E o lado devastado é o Haiti, ocupado pela tribo de Levi. Apesar de ocuparem a mesma região da terra, a tribo de Levi, que são os haitianos, vive em condições bem piores que a tribo de Simeão, que moram na República Dominicana. O Haiti é o país mais pobre das Américas. A miséria, a fome, surtos de doenças como a cólera, furacões e terremotos constantes assolam aquele país. Isso é algo muito grave. Isso é uma profecia. Moisés e Arão, os dois irmãos que conduziram os filhos de Israel a sair do cativeiro egípcio, tanto Moisés como Arão nasceram na tribo de Levi, que hoje se encontra no Haiti. Os levitas eram sacerdotes. Moisés e Arão eram da cor dos levitas que você conhece hoje aqui no Brasil, que são os haitianos. Eles eram responsáveis por ministrar as leis e pela limpeza dos pecados. Não havia nenhum judeu ensinando o que só os levitas podiam fazer. Hoje você vê nas religiões judaicas o judaísmo envolvido em
vários tipos de cerimônias. Isso não pode. A tribo de Judá não tem nenhuma ligação com nenhuma cerimônia, como você vê hoje nessas religiões. Quando o povo de Israel cometia algum pecado, entregava ao sacerdote levitas um animal contido na lei, para que fizesse expiação dos pecados. Os sacerdotes levitas sacrificavam estes animais e ofereciam ao Altíssimo para limpar os pecados do povo. A tribo de Levi continua fazendo sacrifício até hoje, mas fazem para o maligno, fazem para Terron. E se você não acredita na existência de Terron, porque agora aparece na internet bastante gente pregando que Terron não existe, porque eles sabem que serão desmascaradas suas obras. Inclusive muitos que estão falando de Yahushua falam porque são pastores do sistema que querem ganhar algum lucro com esse nome. E para eles ganhar um lucro com esse nome, eles simplesmente ignoram a existência do Deus do caos. Mas tenho certeza que eles nunca leram o livro do Deumiúgo e Aldabaoth, que é um livro apócrifo, porque eles nunca comentam esses livros em todos os seus trabalhos que eles tentam negar a existência de Terron. E os levitas trabalham para Terron sem saber. Os sacerdotes levitas sacrificavam esses animais e ofereciam a Iarro para limpar os pecados do povo. A tribo de Levi continua fazendo sacrifício até hoje, mas não dessa forma. As pessoas os procuram em uma busca de orientação espiritual e eles sacrificam animais, mantendo a mesma posição que tinham sob a antiga aliança, porém para Terron e toda a sua falange de demônios. Mas os fazem em malignidade, porque oferecem sacrifícios a ídolos pagãos. Por isso, Gênesis capítulo 49, verso 5 diz que suas armas são instrumentos de iniquidade. Eles acreditam neste vodus que praticam, e se eles creem nisto, estão debaixo desta vibração, e se não estão protegidos pelo sangue de Yahushua, eles podem realmente feri-los com este tipo de arma de iniquidade. Eles caíram como sacerdote porque praticaram iniquidade, se dedicando a religiões como santeria e vodus. Como a tribo de Levi foi encarregada do sacerdócio, sua responsabilidade era maior. Por isso foram, dentre todas as 12 tribos, as mais castigadas. Levi tem sido constantemente castigado por terremotos e outros fenômenos naturais, como terremotos que nós temos ouvido nas mídias algum tempo atrás. No terremoto de 7 graus da escala Richter, que castigou o Haiti em 12 de 1 de 2004, o número de mortos chegou a 270 mil. A TV informou sobre o furacão Sandy no fim de outubro de 2012, mas só falaram nos Estados Unidos. Este furacão atingiu também o Haiti, a República Dominicana, a Jamaica, Cuba e Bahamas. Até a presente data, 2 de 11 de 2012, foram registrados 54 mortos, 21 desaparecidos e 20 feridos em consequência do furacão Sandy no Haiti. Mas a televisão não divulgou essa informação porque o foco dela ficou para a região dos Estados Unidos. A quem muito é dado, muito é exigido. Yahu lhes deu a lei, os estatutos, os mandamentos e o sacerdócio para conduzir o seu povo. Mas eles se desviaram. Ao comparar todas as tribos, note-se que a tribo de Levi se encontra em condições muito piores que as outras tribos. No livro de Malaquias, capítulo 12, verso 1, diz: agora, ó sacerdotes, para vós outros, este é o mandamento. O seguinte mandamento é para os sacerdotes. Os sacerdotes são os levitas, a tribo de Levi, que atualmente são os haitianos. Você ficou chocado com essa informação? Eu também fiquei chocado.
Malaquias capítulo 12, verso 2 diz: se o não ouvides e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz Yahweh, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Se tem um livro que fala dos haitianos hoje, que está aqui no Brasil, algum deles, esse livro é Malaquias. O livro de Malaquias é o livro da maldição contra o que aconteceu com os levitas, que hoje nós conhecemos como os haitianos, e por isso que eles vivem de lá para cá como se fossem moribundos ambulantes, vivendo e tentando se encontrar, mas eles não conseguem porque ainda estão dormindo, sem a sua verdadeira identidade. O livro de Malaquias mostra essa maldição à tribo de Levi. Malaquias 2,3 diz: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levado. Só para você ter uma ideia, para os haitianos sobreviverem no Haiti, eles têm que comer bolachas feitas de lama com banha e sal. Ah, mas a Rede Globo, a Rede Record, a Band nunca falaram isso. O MEC nunca registrou nos livros didáticos. Mas a principal comida lá é um biscoito de lama com banha e sal. Eles pegam a terra, retiram pedras e folhas, misturam com água, sal e gordura de animal, e em seguida a mistura é colocada em formas onde permanece secando ao sol. O alimento improvisado pelos haitianos contém nutrientes para manter a sobrevivência, mas além do sabor desagradável, retiram toda a umidade da boca assim que tocam a língua, deixando apenas um gosto amargo de sujeira. E você pode comentar dessa bolacha de lama, sal e banho com qualquer haitiano que você encontrar aí na tua cidade, que ele vai descrever conforme nós falamos aqui neste nosso áudio. Com lágrima nos olhos, Charlene diz, Charlene, uma haitiana, ela fala: sei que isso não é bom para mim, espero que um dia eu tenha comida suficiente para comer, então eu posso parar de comer isso, essa bolacha de lama, sal e banha. O livro de Malaquias 2,4 diz assim: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz Yahweh. Verso 5: minha aliança com ele foi de vida e de amor e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Verso 6: a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. A tribo de Levi foi usada para ensinar o povo a regressar ao Altíssimo. No verso 7 do livro de Malaquias, capítulo 2, diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro de Yahweh. Verso 8: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz Yah. A tribo de Levi tem se desviado dos mandamentos de Yah. Eles acreditam tolamente que são haitianos, e por causa da escravidão têm adotado completamente o catolicismo romano e o vodum. Os sacerdotes levitas fizeram muitos tropeçarem na lei. Eles corromperam o pacto de Levi. Agora os levitas não ensinam mais os mandamentos de Yah, e sim as doutrinas mentirosas que aprenderam no cristianismo, fazendo com que muitos levitas tropecem nas verdadeiras leis de Yah em Yahushua. A função deles era destruir o povo de acordo com as leis, estatutos e mandamentos de Yahweh. Mas eles estão fazendo o contrário. Estão induzindo as pessoas ao erro, levando muitos a tropeçar. E vejo que entre os
haitianos que você encontra aqui no Brasil, vira e volta você vê algum deles com vestes sacerdotais, com vestido, e você nunca parou para analisar, porque a história também oculta dos olhos dos brasileiros a visão da verdadeira identidade. No livro de Malaquias 2, verso 9 diz: por isso também eu vos fiz desprezíveis e dignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais no aplicares a lei. Iarro fez os levitas desprezíveis e indignos diante de todo o Israel. Esta foi uma maldição lançada sobre Levi até os dias de hoje. Como haitianos, eles são desprezados e considerados o povo mais pobre e inferior em relação a todas as outras tribos de Israel. Isso foi feito como punição, porque Levi não manteve as leis de Iarro, mas tem sido parcial no aplicar a lei, ensinando mentiras sobre a Escritura e idolatria pagã misturada com a Bíblia. Agora entendemos, de acordo com as profecias, a razão de Levi estar experimentando tanta tribulação e destruição no Haiti hoje em dia. Iarro lhes tirou o sacerdócio, porque foram parciais no aplicar a lei. Agora, para eles voltarem a exercer o poder, eles o fazem do lado oposto. Na feitiçaria, na santeria, no vodú, e estão na mesma ilha que seu irmão Simeão, que é a República Dominicana. Mas a grandeza e a piedade de Iarro ao enviar seu filho permite que Levi saia de todas essas coisas e regresse ao Altíssimo. No livro de Gênesis 49:6 diz: no seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. No seu conselho não entre a sua alma, como diz o verso, quer dizer que Simeão e Levi iriam se desviar do conselho de Iarro e aprender a feitiçaria. Com seu grupamento significa que as duas tribos morariam no mesmo lugar: Hispaniola, República Dominicana e Haiti. Minha glória não se ajuste, porque embora Simeão e Levi sejam irmãos e morarem juntos, eles não seriam unidos. Na ilha de Hispaniola há uma divisão. No lado leste você tem a tribo de Simeão, a República Dominicana, que fala espanhol, e no lado ocidental você tem a tribo de Levi, o Haiti, que fala francês ou crioulo. Uma divisão que é o resultado de séculos de colonização europeia e numerosas lutas pelo poder. Eles também têm diferença de classe e economia. No seu furor mataram homens. Homens que eles mataram foi Siquém, um príncipe africano. E você vai encontrar isso no livro de Gênesis 34, 25, verso 30. Fato esse que aconteceu na Escritura e que eles lembram até o dia de hoje. Na sua vontade perversa jarretaram touros. Essa passagem, esse trecho dessa passagem foi o acordo que Jacó fez com Ramor, rei dos heveus. Esta história é registrada em Gênesis 34. Diná, a filha de Jacó, foi estrupada por um príncipe africano chamado Siquém. Ramor, o pai de Siquém, perguntou se seu filho se casasse com Diná. Eles poderiam fazer uma aliança entre os povos, dando filhas e filhos em casamento, partilhando a riqueza entre os habitantes da terra. Os filhos de Jacó concordaram, contando que os heveus fossem circuncidados. Mas ao terceiro dia da circuncisão, Simeão e Levi entraram na cidade e mataram todos os homens. Essa história correlaciona-se com outro evento que ocorreu na Hispaniola, na ilha.
Black Indians, ou Índios Negros, por William Lowry Katz, na página 33, conta exatamente. E pegamos um trecho desse livro que diz, abre aspas, em 1522, os europeus nas Américas, percebendo que a escravidão não conduzia facilmente a enorme riqueza. No dia de Natal, africanos Levi e índios Simeão, escravos em uma plantação de propriedade de Diego Colombo, subiram e assassinaram seus mestres e inspetores. A bela ilha de Hispaniola balançou com a primeira revolta de escravos registrada no Novo Mundo. A conspiração tinha se espalhado entre as plantações de açúcar, se alastrando nas semanas antes do Natal. Os conspiradores Simeão e Levi esperaram pacientemente até o dia do Natal, quando os plantadores e suas famílias estariam inchados de comida, embriagados de licor e fracos, ou sonolentos demais para oferecer muita resistência. Então, ao mergulhar na noite, eles golpearam os brancos para matá-los e encontrar liberdade. Veja que isso aconteceu em 1522 com a mesma tribo que realizou o primeiro ato em Gênesis 34, 25, 30. No livro de Gênesis 49, 7 diz, maldito seja seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. De acordo com Gênesis 32, 28, o nome Jacó foi mudado para Israel. Iarro dividiu e espalhou a tribo de Levi por todo o Israel. Como os sacerdotes levitas não tiveram nenhuma herança de terra, eles receberam para habitar em pouco dos subúrbios ao longo de toda a cidade de Israel. Você vai encontrar essa passagem no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 1, 9, e no livro de Josué, capítulo 21, verso 1 e 8. O livro de Deuteronômio 33, 8 diz, de Levi disse, dá, ó Iarro, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em massa, com quem contendeste nas águas de Meribá. O Kohen Gadol, ou sumo sacerdote de Levi, foi ordenado, em Êxodo 30, para transportar o tumim e o urim, que eram semelhantes à bola de cristal e à pedra que exalava cores, através dos quais o Altíssimo falava e instruía Israel. Então Levi foi dito para deixar a proeza espiritual para o Criador, teu fidedigno, contrário às suas forças espirituais, vinda de Satanás como o vodú. Esse tumim e urim que os judeus da ONU estão usando é mentiroso. Eles não têm autonomia para usar nada, e muito menos estar dentro de alguma sinagoga, fazendo qualquer tipo de cerimônia. Tudo que os judeus da ONU estão fazendo em termos de religião, principalmente no cristianismo, pertenceriam à tribo de Levi. Mas a tribo de Levi são os haitianos, estão espalhados nas calçadas vendendo bugigangas, estão sofrendo outras partes, em várias partes do mundo, e principalmente aonde se chama hoje essa ilha. Nas águas de Meribá foram as áreas em que o povo de Israel clamou por água, e Iarro mandou que Moisés ferisse a rocha para que jorrasse água. Êxodo 17, 7. Deuteronômio 33, 9 diz, aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Em Êxodo 32, 26 diz, quando Moisés desceu do monte Sinai, estava no meio de um culto de adoração a um bezerro de ouro, e todos os tipos de abominações em que Moisés convocou, e todo tipo de abominações, né? Em que Moisés convocou a tribo de Levi, os haitianos, para entrar e sair das portas de Israel e matar cada um a seu irmão, companheiro e vizinho que estavam envolvidos naquele culto. Levi honrou a lei do Altíssimo. Deuteronômio 33:10 diz: ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Yashurum, Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Os levitas eram sacerdotes ordenados e ensinavam as leis de Israel. Eles também ofereciam incenso e holocausto ao Altíssimo. O poder e a obra das mãos de Levi eram ofertas.
O livro de Deuteronômio 33:11 diz: abençoa o teu poder, ó Iá, aceita a obra das tuas mãos, fere os lombos dos que se levantam contra ele e aborrecem, para que nunca mais se levantem. O poder e a obra das mãos de Levi eram as ofertas voluntárias e os dízimos da terra que lhes eram prestados para o seu ministério pelos subúrbios de Israel. E quando você dá o seu dinheiro chamando de oferta e dízimo, o cristianismo consegue ocultar esta história verdadeira, porque o sentido do dízimo e oferta dentro do sistema cristão, ela muda o jogo da interpretação da história. Ferir os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem para que nunca mais se levantem, significa que os grandes líderes haitianos, como Toussaint Louverture, se levantam contra os franceses para expulsá-lo do país. Mas essa profecia será finalmente cumprida com a próxima vinda de Yahushua, que irá destruir todos os inimigos de Levi e Israel. Lembrando que Levi não tinha terra própria, apenas algumas pequenas cidades nas terras dos seus irmãos. Eles foram fadados a viver como peregrinos, e por isso você vê tantos haitianos hoje, espalhados em cada calçado do Brasil. O livro de Josué 21, 3, 41. Então, quando Israel foi dividido em Reino do Sul, Judá e Benjamim, e Reino do Norte, outras 10 tribos, Levi também fazia parte da casa de Judá. O livro de Sofonias, capítulo 3:10 diz: além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Yahu diz que os seus adoradores o trarão sacrifícios. A escritura hebraica usa a palavra atchá, incenso. Lembre-se do que Moisés disse a respeito de Levi. O livro de Deuteronômio 33:10 diz: ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Os encarregados de oferecer o incenso e o sacrifício eram sacerdotes levitas, nunca judeus. Em Sofonias capítulo 3, verso 10, está escrito: Iá também fala sobre a filha da minha dispersão. As escrituras hebraicas usam a palavra powerts, que significa aqueles que eu dispersei. Isto significa que a tribo de Levi foi dispersa para além dos rios da Etiópia, África, juntamente com Judá e Benjamim. Então, da mesma maneira que Judá foi capturado na África e espalhado pelos 4 cantos da terra, Levi também foi. No livro de Zacarias, capítulo 1, verso 21, diz: então perguntei, que vem fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. O livro de Lamentações, capítulo 1, verso 3 ao 5 diz: Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. O livro de Isaías 11:12 diz: levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e o disperso de Judá recolherá desde os 4 cantos da terra. Como Levi foi espalhado juntamente com Judá, não podemos afirmar que a tribo de Levi são somente os haitianos. Então, já identificamos a tribo de Ruben, que são os índios Simeone, os aborígenes australianos. A tribo de Simeão, que são os dominicanos, e a tribo de Levi, que são os haitianos, e outros povos dispersos. Mas isso não quer dizer que serão salvos apenas por pertencer a uma dessas tribos, porque de todo modo, todos têm de seguir a Yahushua. Primeiro, vamos identificar cada tribo para que saibam que pertence a uma nação. É muito importante ter conhecimento da própria identidade. Ninguém pode dizer que não importa
quem é, enquanto as outras nações se mantêm firmes em sua herança. Por isso é importante devolvê-los o que perderam. Ruben são os índios seminoles e os aborígenes, australianos. Simeão são os dominicanos e Levi são os haitianos e outros povos dispersos pela terra. No outro áudio nós vamos falar sobre a tribo perdida chamada Judá. Judá é uma tribo que se encontra na América e principalmente no Brasil. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e que a Ruxa possa te carregar na palma de suas mãos.